Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus maravilhoso. Cumprimento a todos com paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com vocês para nós cultuar o Senhor. E sempre quando eu vou ministrar para mulheres, eu sempre gosto de fazer as declarações, né, daquilo que nós somos. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, não é verdade? Então eu queria que você que é mulher se colocasse de pé, vai ser bem rapidinho. Se coloque de pé, pega a tua Bíblia sagrada e essa palavra abençoada. Eu queria que você declarasse assim com muita fé, porque você vai declarar aquilo que realmente você é, amém? Diga assim: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou corajosa, eu sou determinada, eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou sábia, eu sou luz, eu sou curada, eu sou protegida, eu sou escolhida, eu sou inteligente, eu sou ensinável, eu sou perseverante. Declare bem forte: eu sou mais do que vencedora. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. E agora diga: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Diga bem forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém, Jesus. Vocês sabiam, mulheres, que nós somos isso e muito mais? Nós não somos o que as pessoas falam que nós somos. Nós não somos a imagem do olhar das pessoas. Nós não somos aquelas palavras que nós ouvimos desde cedo dentro da nossa casa, muitas vezes por uma mãe, um pai, um padrasto, um parente. Nós não somos as palavras de derrotas que alguém lançou na nossa cara e por algum momento aquela palavra entrou e flechou o nosso coração, mas nós não somos essa palavra. Nós somos filhas de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mulher. E o amor de Jesus é tão grande, tão grande. Mas muitas vezes, devido a tantas palavras que nós ouvimos, tantas frustrações, tantas traições, tantas decepções, nós acabamos nos esquecendo de quem nós somos. Mas nós somos preciosos para o nosso Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2, o versículo vai ser do 11 ao 13. Ruth, capítulo 2, do 11 ao 13. Enquanto você procura, o irmão falou, né? O cantor falou que os hinos dele, eles que tá antigo. Irmão, se eu te falar que essa semana eu chorei na minha... Quando vocês procuram, eu vou falar. Eu chorei na minha casa com saudade da igreja, do tempo que eu aceitei Jesus. Porque a igreja, no tempo que eu aceitei Jesus, era uma, e hoje não é mais aquela igreja. A igreja moderna que nós encontramos hoje, ela entrou num modernismo tão grande que a gente não vê mais aqueles... Eu lembrei dos cultos no ar livre, aquelas pessoas cantando os hinos, né? Eu sou desse tempo que a gente cantava aqueles hinos de conversão e fazia aquele convite, pessoas aceitavam Jesus. Eu sou do tempo que não tinha esse excesso de campanhas. Não que eu sou contra isso, não sou contra, mas
desesperados, criando muitas coisas para tentar segurar o povo. E não é dessa forma. E quanto mais está tendo entretenimento, mais as almas estão perecendo. É verdade. Então, quando eu ouço alguém cantando um hino assim, eu fico feliz. Por quê? Porque ainda são raízes que são preservadas. Não que a gente não tenha que cantar os novos hinos, a gente tem que cantar. Eu canto os novos hinos, eu gosto muito de cantar o Senhor. Mas essa semana eu chorava lá em casa, eu dizia: Senhor, eu estou com saudade da igreja de antigamente. Eu estou com saudade do círculo de oração de antigamente, quando a gente dobrava os joelhos e a gente orava pela causa ali de uma irmã. Não tinha tanta rivalidade entre as irmãs, não tinha tanta desunião, era uma coisa mais amorosa. Nos últimos anos, até o fardamento se tornou um desfile de modas, uma disputa sem fim. E o lugar da presença de Deus tem dado lugar a coisas que não é para estar dentro, né, do meio do povo de Deus. E eu ouvindo ali o livro de Oséias de Paulo, chorando e com saudade da igreja do tempo que eu aceitei a Jesus. Eu disse: Senhor, alguém, um remanescente tem que se levantar, meu Pai, para que possa resgatar essa essência, para que o povo possa entender, Senhor, que essa modernidade não está ajudando, mas que essa modernidade está atrapalhando, porque ninguém mais aceita Jesus. Não acontece mais milagres. Eu sou do tempo que eu participava de culto e Deus me curava. Eu não sei nem quando foi que eu recebi uma cura de Deus, porque o foco da mensagem hoje é diferente. O foco da adoração, amados, é diferente. As pessoas estão se reunindo para serem adorados, mas nós temos que nos reunir para adorar aquele que é digno, aquele que morreu pelas nossas vidas. A simplicidade do Evangelho está desaparecendo. E eu dizia: Senhor, o que é que está acontecendo com as igrejas de Bom Jesus? Porque para todo lado, Senhor, que eu vou, são tantos títulos de culto, são tantos movimentos, mas não tem poder de Deus. São tantos cartazes que não tem mais sim, mas a tua real presença, meu Deus, não tem mais dentro das igrejas, porque a igreja tem perdido a sua essência. A sua essência tem se perdido. Vamos ler, amadas. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Pai querido, nessa noite eu quero te agradecer por essa palavra, por essa direção, Senhor, porque nós vamos aprender hoje com a vida de Ruth, que essa palavra, Senhor, possa internalizar dentro do nosso coração. Senhor, desde já eu repreendo toda distração, toda preocupação na nossa mente, que essa palavra possa adentrar firmemente dentro de nós, para nós sairmos daqui, Senhor, edificadas através da tua santa palavra. Toma primazia, Senhor, do restante deste culto. O teu nome já foi glorificado, o teu nome já foi exaltado. Agora nós vamos entender um pouco da tua palavra, Senhor, que eu desapareça aqui neste lugar, mas que seja a tua presença, Senhor, que esteja aqui, porque eu só estou aqui, Senhor, porque eu sou dependente de ti. Foi o Senhor quem me levantou, foi o Senhor quem me restaurou, e eu estou apenas, Pai, te obedecendo, meu Deus.
16. Quando eu me deparei com esse versículo, eu grifei a palavra depois da morte. E quando eu comecei a refletir nessa palavra, o Senhor trouxe no meu entendimento algo tão forte. Porque quando nós paramos para refletir, amadas, na história de Ruth, nós encontramos uma mulher em dois contextos da sua história. O primeiro contexto da vida de Ruth era que tudo estava perfeitamente em sua vida. Ela estava na sua casa com seu esposo, seu sogro, seu cunhado, sua sogra. E toda a família é natural sonhar. Por menor que seja a família, toda a família sonha. Então Ruth, juntamente com a sua família, com certeza tinham também os seus sonhos, os seus projetos. Só que de repente, dentro da casa de Ruth, dentro daquela família, começa a acontecer coisas que ela não esperava. De repente, o sacerdote daquela casa veio a falecer, e foi uma grande perda para sua sogra. E elas ali passaram por aquele luto, entraram num grande sofrimento. Só que não imaginavam elas que mais na frente iria as coisas piorar mais um pouco. A própria Bíblia vai nos dizer que falecem mais duas pessoas dentro daquela casa. E aquelas mulheres que primeiramente tinham um lar perfeito com seus esposos, agora só tinham luto e sofrimento. E entrou ali um grande sofrimento na vida daquela família. Já não tinha mais planos, já não tinha mais razões para sorrir, porque eram mulheres viúvas dentro daquela casa. E para completar a situação, naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela não tinha valor de nada. Era uma mulher que a sociedade discriminava. E essas mulheres, além delas ter perdido seus maridos, eles não tinham deixado herdeiro para elas. E a Bíblia vai nos dizer que através desses acontecimentos tristes, entrou uma forte amargura no coração de Noemi. Quando Noemi decide voltar para sua terra, a Bíblia vai dizer que as mulheres diziam assim: lá vem Noemi. Só que a amargura era tão grande dentro da sua alma, a tristeza, o desespero, a falta de esperança era tão grande, que Noemi falou para aquelas mulheres: não me chame mais Noemi, porque eu sou uma mulher amargurada de espírito. Grande aflição me trouxe o Todo-Poderoso. Muitas vezes você pode olhar para Noemi e até criticar ela. Como pode uma mulher dizer que ela está amargurada? Não é nem mais para chamar ela pelo nome. Agora eu te convido a se colocar no lugar de Noemi, porque Noemi, ela teve que enterrar não só o seu esposo, mas ela também teve que enterrar os seus dois filhos. Quando nós falamos de filhos, amadas irmãos, o negócio é diferente, porque o amor de uma mãe é diferente do amor de uma mulher para com o esposo. E grande era a aflição no coração dessa mulher. Foi por isso que ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, a mulher amargurada. Agora eu te convido aqui para uma reflexão. Quantas e quantas pessoas você vê em algum determinado
Quando você chega em casa e você vê a tua família completa. Quando você vê a energia na tua casa. Quando você vê que tem água. Quando você vê que tem o arroz, o feijão e a carne todo dia na panela. É fácil. Agora eu quero ver você adorar a Deus. É quando você caçar o arroz para você botar no fogo e não ter. Porque até isso eu passei. Eu quero ver você adorar a Deus quando você não tem o feijão nem a mistura e Deus mandar um molde puxar e você passar 5 dias comendo arroz com puxar e sem falar para os teus filhos o que é isso. E no terceiro dia seu filho dizer assim: mãe, agora aqui só rola arroz com puxar, e você ficar calada porque você não pode piorar a situação da vida dos teus filhos. Aí é nessa hora, daquela semana que só tem arroz com puxar, que vem um convite para tu adorar a Deus e glorificar. Aí você vai subir no altar com a barriguinha forrada dessa forma. Aí sim, nessa hora, o Senhor vê lá no céu: eita, que essa mulher é uma mulher determinada. Eita, que essa mulher me adora mesmo, porque a casa dela está um caos, a tribulação está por cima, é tanta luta na vida dela, mas ela continua me adorando e me reverenciando. É muito fácil adorar quando a pressão está controlada. É muito fácil pregar quando você tem um apoio incentivo. Agora você quer ver situação difícil é quando você tem que ser a sua própria força. Igreja do Senhor, não dá tempo eu contar o meu testemunho, mas eu atravessei um deserto tão grande na minha vida. Só que hoje eu olho para aquele deserto e eu agradeço a Deus, porque o Senhor, Ele me fez com que eu tivesse uma intimidade mais profunda com Ele. Eu já tinha passado muitas experiências com Deus, mas dentro do deserto o Senhor se revelou a mim de uma forma diferente. E eu quero te falar uma coisa: que dentro do deserto tem escape, dentro do deserto tem providência do Senhor, dentro do deserto Ele se revela a nós de uma forma diferente. Quando a multidão desaparece, o Espírito Santo aparece e Ele nos consola, e Ele fala conosco, e Ele nos diz: ei filha, eu estou no barco da tua vida, eu não perdi o controle da tua história. É muito fácil adorar o Senhor quando não está passando pelo que Ruth passou, pelo que Noemi passou. Agora você quer ver coisa difícil, é você passar pelo que elas passaram e você continuar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Você acha que foi fácil para Ruth com sol quente? Catar espiga no sol quente? Riscar e ser até violentada? Porque ela era uma mulher e ela, no meio de um monte de homem também trabalhando naquele tempo, uma mulher que não tinha marido, era desprotegida totalmente. Imagine só Ruth naquele matagal, tendo que catar espiga para não morrer de fome, mas ao mesmo instante Ruth com medo de ser ali atacada por aqueles homens. Imagina só a situação da vida dessa mulher, porque outrora Ruth tinha tudo, Ruth tinha paz, de repente Ruth já nem paz mais tinha. Ruth estava antes
confie em pessoas. Não confie na tua família. Mas, irmão, você só está longe demais. Não confia. No livro de Jeremias vai dizer que os inimigos dele estavam dentro da sua casa. Em Provérbios vai dizer a mesma coisa, só que um pouco diferente. Lá no Salmo também vai dizer, quando Davi dizia: o meu próprio amigo íntimo se virou contra mim. Então não confie em pessoas. Não confie em coisas. Não confie em nada. Terreno. Não confie. Confie no Senhor. Porque é Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te livrar. É Ele que vai te dar escape. Nós temos uma mania de pegarmos a confiança que é para nós entregar para Deus, e nós entregamos nas mãos de pessoas. Nós temos que honrar as pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Mas verdadeiramente a minha e a tua confiança tem que estar no Senhor. Glória a Deus. Ele é aquele que jamais vai te frustrar. Ele é aquele que jamais vai te decepcionar. Ele é aquele que, quando ninguém vai querer estar perto de você num dia mau, quando todo mundo sair de perto dele, vai se fazer presente na tua vida. Então coloque a tua confiança somente no Senhor. Não confie naquilo que você tem. Talvez você tenha até alguma coisa, algum material. Não confie nisso. Muitas vezes tu está confiando: eu tenho muita saúde. Não confie nisso. Muitas vezes tu está confiando: eu tenho um grupo de pessoas que gosta de mim, que está comigo, está do meu lado. Ele sabe quem sempre vai estar do teu lado. É o Senhor, o Espírito Santo. Ele é que vai estar sempre do teu lado. Ele é quem vai prover na tua vida. Ele é aquele que vai te levantar. Ele é aquele que tem poder para te curar. Ele é aquele que tem poder de mudar a tua situação, seja ela qual for. Glória a Deus. E para nós finalizarmos, no versículo 18 do capítulo 1: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. No versículo 18 vai nos dizer que Ruth, ela foi uma mulher bem resolvida. Ela sabia o que ela queria, onde que ela queria chegar. No versículo 18 está o diálogo entre Ruth e Noemi. Noemi fala para Ruth: volta, eu vou sozinha. A outra tua cunhada já voltou. Volta. E ali começa um diálogo entre essas duas mulheres. Só que a Bíblia vai dizer que Ruth, ela estava bem resolvida em seguir. Então que nós possamos entender algo. Nós não podemos ficar angustiando em dois pensamentos. Nós temos que ser pessoas bem resolvidas. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que eu quero para a minha vida? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você escolhe para a sua vida? Porque uma coisa que nós temos que entender: nós somos peregrinos e peregrinas nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um tempo determinado. Eu não
pessoas desesperadas. Não, eu vou comprar isso para eu me sentir melhor. Eu vou lutar por isso para minha autoestima se erguer. Eu não vou fazer por esse lado porque eu vou ficar mais feliz. É uma loucura, é um desespero. E a humanidade nunca está satisfeita. Pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ter o dinheiro na conta, pode ter ali tudo, até ficar na mão do melhor médico. Mas a humanidade é insaciável, sabe por quê? Porque verdadeiramente isso que a humanidade busca aqui na terra não está aqui na terra, igreja. O que a humanidade busca só vai encontrar no céu de glória. A paz que a humanidade busca não vai encontrar aqui. Tu pode caçar paz nos quatro cantos do mundo. Eu vou atrás da paz agora, porque eu estou atribulada. Eu vou caçar paz plena. Você não vai encontrar. Agora, quando tu fechares os teus olhos e tu seres recolhida pelos anjos, aí tu vai encontrar a verdadeira paz na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então eu te digo, igreja, vale a pena continuar na presença. Porque enquanto aqui na terra você é traída, você é traído, pessoas te manipulam, pessoas se vitimizam e colocam a culpa em você. Enquanto aqui na terra você é apedrejada de todas as formas. Enquanto aqui na terra as pessoas te criticam porque o teu salário é curto. Enquanto aqui na terra as pessoas olham para ti com um olhar de desprezo. Enquanto aqui na terra as pessoas te julgam pela tua aparência. Enquanto aqui na terra ninguém dá nada por você. Eu quero te dizer algo. Existe um que te vê como uma pessoa muito valiosa. Existe um que te vê como uma pessoa muito preciosa. E ele tem preparado coisa grande para a tua vida. Ele tem preparado coisa que o olho não viu e nunca chegou ao entendimento humano. É aquilo que Deus tem preparado para ti. Então não te embaraça. Entenda que tu estás aqui de passagem. Entenda que tu és forasteiro nessa terra e que logo, logo tu vai para a tua pátria, que é o teu lugar. E nessa noite eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E hoje, através da minha vida, o nome do Senhor ele é glorificado. Porque tem uns 15 dias atrás eu estava ministrando numa tarde de louvor. Isso é por conta de uma alergia, viu, igreja, que eu tenho na garganta. E naquela tarde de louvor ali, nós sentíamos assim tão suave a presença do Espírito Santo. E quando eu vejo isso, eu só tenho a glorificar a Deus. Porque o decreto era só de derrota. O decreto de chegar era um atrás do outro. Uns 15 dias atrás eu estava ministrando lá no Pastor Adão. Lá. E foi uma bênção. Foi uma bênção de Deus. Malucine, mas o que você sente depois de tudo? Amadas, eu não sinto nada de negativo. Porque quando Deus cura uma alma ferida, está curada. E aonde eu passo, é real a presença do Senhor. Então eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu não preciso de mais nada. E nem preciso provar nada para ninguém.
pastoreava, eu vi os pregadores pregando de deserto, deserto, deserto. E eu falava, será que eu já passei? Eu pensei que eu já tinha passado pelo deserto. Eu analisava as provas da minha vida e eu dizia assim, não, eu já passei por esse deserto que esse pregador está falando. Não, o deserto eu passei há 1 ano e 2 meses de lá pra cá. E sim, hoje eu posso dizer, eu passei pelo deserto. Passei pelo deserto, eu passei pelo vale da sombra da morte, eu passei por uma crise financeira a ponto de sair doida correndo no meio do mundo. Eu passei por desesperos, eu passei por noites turbulentas, eu passei por tantas coisas. E nesses momentos, igreja, por incrível que pareça, as falas eram só de derrota. E a última fala que eu ouvi foi assim, que o meu fim seria a morte. O fim dela será a morte mesmo, morte natural, vai morrer. E aí eu só falei pro Senhor, Senhor, os meus filhos só tem eu agora. São 2, um de 12 e um de 18. Ele só tem eu. E aquela pessoa disse que a morte vai me levar. Isso no pior momento da minha vida. Senhor, os meus filhos só tem eu. Senhor, e se eu faltar na vida deles, o que será deles? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos. Com 11 anos eu perdi meu pai, com 13 eu perdi minha mãe. E eu muito sofri na vida, porque eu fiquei perambulando. E aí quando eu ouvi essa palavra, eu disse, Senhor, será que os meus filhos vão passar pelo que eu passei? Será, Jesus? Mas o Senhor, Ele deu vida aonde o decreto era de morte. O Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe alegria. E eu estou confiante, igreja, que eu não só viverei, como eu verei os meus netos. Eu estou confiante que eu vou ser uma mãe para as minhas noras. Eu estou confiante que eu ainda vou me alegrar com os meus netos no colo. Eu estou confiante que haverá ainda um tempo de muito riso dentro da minha casa e no meio da minha família. Eu estou confiante que o Senhor tem ainda um futuro brilhante daqui para frente. Que tudo aquilo que me aconteceu, toda a tragédia que sucumbiu à minha casa, tudo era para que o nome dele seja glorificado, tudo era para que o nome dele cada vez mais foi exaltado através da minha vida. Eu estou confiante que eu ainda viverei grandes milagres. Eu estou confiante que aquele decreto que foi lançado no mundo espiritual não vai prevalecer sobre a minha vida, não vai prevalecer sobre a minha casa, porque a minha casa é lugar de vida, a minha casa é lugar de alegria, a minha casa é lugar da presença do Espírito Santo, a minha casa tem adoração, e eu verei um milagre na vida dos meus filhos e dos meus netos. E eu creio que eu viverei e morrerei fartas de dias. É bem velhinha, também gala. Aí sim Deus vai me levar para provar que não é o decreto do homem que prevalece, mas é o decreto de Deus. E nessa noite que essa palavra veio edificar a tua vida, a história de Ruth veio edificar a tua vida.
E essas experiências que eu contei possam edificar a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.